Eu acho que o choro é uma das principais vertentes da música brasileira. Villa-Lobos tem a grande produção do Villa da década de 20 são choros. Agora, tem aqueles pianistas atuais que são os mestres do choro, tipo o Laércio de Freitas. Radamés foi, ao lado do Pixinguinha, um dos principais arranjadores da história da música popular brasileira. Ah, daí sim. Esses são os caras. Eu acho que o choro é uma ótima vitrine para o seu instrumento, né? Porque é uma música que você tem ali o instrumento na íntegra, você pode mostrar o que ele faz e é uma música que pede para você chorar, né? Choro é uma expressão que já diz tudo, né? Ela é um sentimento, né? É uma sensação física de ondas sonoras que vão ao ar, que espalham, que chegam no ouvido de alguém, mas que emanam, que desenvolve dentro da pessoa que toca e de que ouve um sentimento, né? E o choro é um sentimento. Radamés foi, ao lado do Pixinguinha, um dos principais arranjadores da história da música popular brasileira. Sofreu uma grande influência da música erudita, mas também da música popular.
E além de pianista, o Radamés também era um grande orquestrador, grande maestro, né? Também da tuba da Rádio Nacional, e que traz o choro para a orquestra, né? Para a orquestra popular, assim como o Villa-Lobos usa o choro na música erudita. O Radamés, assim, ele tinha essa percepção, por exemplo, ele fez um concerto para cada um dos seus amigos, né? Fez um concerto para o Garoto, fez um para o Dilermando Rey, para tocar com a orquestra sinfônica, né? Fez para o Edu da Gaita, fez para o Regional de Choro. O Radamés compunha para que seus amigos tocassem com a orquestra sinfônica, uma vez que ele percebia que eles tinham o mesmo nível. Eles podiam tocar com a orquestra sinfônica e deveriam tocar. O Radamés é um grande arranjador, né? Um cara que escreveu muito bem, um grande compositor, um grande pianista, um músico importante da sua época e que trouxe, acho que para mim, nessa formação do quinteto, uma coisa interessante de criar uma formação brasileira e original e moderna. A importância do Radamés
na história do choro é fundamental porque ele trouxe, além de tudo, uma riqueza harmônica, não que não houvesse, mas a visão dele, né? O que ele entregou a essa música. E futurista, porque ele era um cara de vanguarda, continua sendo até hoje, né? Ele ainda é um sujeito muito moderno para o nosso dia de hoje. Com a perspectiva do tempo, vai ser mais ainda. Quando daqui a 50 anos observarem a obra do Radamés, vão dizer assim, quem era esse louco? Porque ele enxergava 300 anos na frente. Teve uma vez que a gente foi fazer um concerto com orquestra e com a Camerata Carioca e tinha um timpanista que era substituto, que não era o titular da orquestra, e tinha um arranjo no 1-0, na terceira parte. Tinha uma bombada lá no tímpano, assim, fora do tempo, né? Aí, a primeira vez que tocou a terceira parte, o cara tocou as bombadas tudo fora do lugar, pum, tudo atravessado, aí o Radamés, o Regino fez uma cara. Aí quando chegou na hora voltou a terceira parte naquele pedaço, na regência do Radamés foi assim, dane-se, faz qualquer coisa aí, quase xingando o cara. Então ele era uma figura, assim, espontânea, né, não tinha... eu nunca vou me esquecer desse gesto, já esculhambou a música toda. Radamés Nhatali transitou pelo popular e o erudito. As suas criações ajudaram a romper as fronteiras e os preconceitos que separavam a música clássica das rodas de choro em sintonia com o modernismo de Villa-Lobos. O tabu começou a se quebrar dentro da sua própria casa. Seus pais eram loucos por ópera. Por isso,
Os nomes dos filhos foram inspirados em personagens de óperas de Verdi. Com 14 anos, Radamés estudava piano clássico e frequentava blocos de carnaval. Como não podia levar um piano para as ruas, logo ficou craque no cavaquinho. O concertista erudito sambou e chorou em bailes para se sustentar. Tocou Tchaikovsky no Municipal e Ari Barroso na Rádio Nacional. Radamés abriu espaço para uma música sofisticada, moderna e aderente. Sem ele não haveria o choro moderno, a bossa nova e nossa música contemporânea. Agora, tem aqueles pianistas atuais que são os mestres do choro, tipo Lércio de Freitas aqui, Cristóvão Bastos, Rio de Janeiro, né? Que daí você vê eles tocando choro e você fala, ah, daí sim, esses são os caras. Pianista, compositor, arranjador, maestro Lércio de Freitas, maravilhoso, é uma das riquezas que a gente tem aqui em São Paulo. O Laércio tem um disco que é antológico, que é o São Paulo no Balanço do Choro, onde ele grava várias músicas do Esmeraldino Salles, que também é um dos maiores compositores da história do choro paulista. E ele é um pianista riquíssimo, um arranjador incrível.
O Vila era uma personalidade fenomenal, né? Porque ele era o cara que tinha toda aquela formação da música erudita, estrita mesmo, ele estudou para valer esse negócio, e ao mesmo tempo era um bom vivant que ia nas rodas de choro no Rio de Janeiro, saía de noite, conhecia a malandragem, disse que jogava bilhar muito bem. Ele tinha o seu lado malandro, era meio inventador de caso, meio mentiroso, ele era uma figura genial. E é o cara que eu acho que realmente, pela primeira vez, pegou a música folclórica e a música popular brasileira e conseguiu casar isso com a música erudita de uma forma muito bem feita. Ele ia em roda de choro, e eu vi, depois ele tinha a visão dele sobre aquilo, né? O que ficou nele, por isso os choros e tudo mais, né? Mas, novamente, o que você encontra em muito do choro, você encontra no Villa-Lobos. Porque essa matriz, eu acho que é a alma brasileira, né? O Villa-Lobos tinha isso. Ele faz uma música sofisticada, mas é como você fazer um prato sofisticado a partir de sapoti, a partir, sabe, de cupuaçu. É verdade, é a nossa natureza.
porque o Vila é brasileiro. A gente não pode querer tocar o Vila como se toca Brahms, ou como se toca música alemã, ou música italiana, ópera, seja lá o que for. O Vila é o Brasil. Escuta essa do compositor e maestro Heitor Villa-Lobos. Ele compôs sua primeira peça para violão com 6 aninhos. Com 8, se apaixonou pela obra de Bach. Aí, de repente, conheceu os cantadores nordestinos e ficou doidinho com o ritmo e a poesia. Com 10 anos, o Heitor já tocava violoncelo, clarinete e saxofone. E com 16, passou a frequentar uma loja chamada Cavaquinho de Ouro. Lá, os chorões se esbaldavam em rodas de improviso. Daí em diante, a sua música ganhou um brejeiro sotaque de choro. Heitor virou uma celebridade. Entre concertos em Paris, aventuras pelos sertões nordestinos e festas nas noites cariocas, nosso maestro colocou o Brasil no palco mundial da música clássica moderna. E o choro está em sua alma. Villa-Lobos, eu acho difícil você pensar na música brasileira que veio depois dele sem ele. Ele é realmente a grande referência, talvez, de todos os músicos, até daqueles que não sabem, porque eles são referências de segunda mão, eles pegam a influência já do músico que foi influenciado pelo Villa-Lobos. E eu acho que a força do Villa-Lobos, além da genialidade dele, dessa coisa mar de música que saía dele, né? Porque o Villa-Lobos é uma força da natureza.
Aí nós temos a época do Radamés Yattari, que fez coisas maravilhosas, com harmonia mais avançada um pouquinho, mas com a característica do choro lá, vem lá. Uma história muito bonita do Radamés, que quem me contou foi o Elton Medeiros, quando a gente estava fazendo uma história junto. Ele contou que ele levou uma música para o Radamés na Rádio Nacional e cantou numa caixinha de fósforo. E aí o Radamés fez um arranjo para 50 caixinhas de fósforo. Esse era o Radamés, entendeu? Quer dizer, um espírito vivo. Então, Radamés, de todos eles, aliás, Radamés, Villa-Lobos, o Guerra Peixe, o Mignone, não existe um grande músico brasileiro que não tenha ouvindo do choro ou feito uma longa inserção nessa cultura, né? É a fonte da nossa maior riqueza na música instrumental, sem sombra de dúvida. Isso é indiscutível, não há o que discutir. Então, não é nenhuma questão estatística, é histórica, de observação, né? Você não consegue citar 10 grandes instrumentistas, 10 grandes compositores que não tenham passado por isso, ou se aprofundado no choro, dali tirado coisas maravilhosas, ouvindo dele. Já que estamos falando de maestro, a gente não pode esquecer o primeiro de todos, que é o Anacleto de Medeiros, também no final do século XIX. Ele era o maestro da banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e é o cara que começou a escrever esse tipo de música para formações grandes, né? A partir do Anacleto, e dando sequência a essa nova forma de arranjar as bandas das corporações, primeiro aumentou o número de bandas corporativas
de bandas de coreto, os músicos começaram a se interessar mais, novos instrumentos sopro entraram, se agregaram. E os músicos das bandas no Rio de Janeiro saíam nas suas folgas e iam ouvir e participar dos regionais de choro nas periferias, né? Mas o choro ele é tocado de diversas formas, quer dizer, tem o conjunto chamado conjunto tradicional, regional, mas você tem, então, o Radamés já escrevia para orquestra, né? Já escrevia com várias formações, teve um trio maravilhoso com o Luiz Americano, com o Luciano Perrone, piano, bateria e saxofone. Então já lá atrás, o garoto tocando todos os tipos de instrumentos de cordas, ou Anacleto, já lá no começo do século, a banda do Corpo dos Bombeiros, né, com choro para banda sinfônica, né? Então o choro cabe em todas as formações. O Anacleto era filho de uma escrava, liberta, e também começou a estudar música e tocar muito jovem. Ele dominava todos os instrumentos de sopro, diziam, né? E ele foi um compositor muito fértil.
A expressão maestro é a tradução da palavra italiana mestre. Maestros são mestres. Um pouco antes de morrer, o Radamés Niáteli disse que não via distinção entre música popular e erudita. Não queria ver seu trabalho rotulado em nenhuma dessas categorias. O mestre dizia o seguinte: eu sou nada, sou coisa nenhuma. E o maestro completava: para mim, o Pixinguinha é tão bom quanto o Vila Lobos. Esse é o batuta que inspirou e inspira tantos maestros brasileiros, de Tom Jobim a André Memari.